Olá, meu querido jardim! Então, hoje estamos aqui, depois de algumas entrevistas realizadas, eu poder conhecer um pouquinho mais de cada um de vocês, foi uma alegria imensa. Estamos aqui para pôr a mão na massa. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer a confiança. Segundo, eu queria pedir de coração autorização, né, para que a gente possa acessar, né, essa riqueza toda que tem aí dentro de vocês. Vou confessar que não é só a parte linda, não é só a parte do que a gente vai desenvolver ainda, mas tenho certeza que é um ato de coragem e muito amor, né, o que vocês estão fazendo. Porque muitas vezes a gente vai tampandinho o sol com a peneira, né, vai deixando ali escondidinho e isso nos impede, né, às vezes de entrar em contato com aquilo que é tão essencial para nós, né. Eu queria hoje também falar um pouquinho para vocês sobre aspectos importantes sobre esse caminho que a gente começa a percorrer, né? Se é a road to spring, é um caminho para florescer. E para que isso aconteça, né? Primeiro vamos imaginar como uma viagem. Para eu fazer uma viagem, eu preciso me preparar. Eu preciso entender quais os recursos que eu preciso carregar. Eu preciso, né, abastecer o carro, planejar a rota, ver com quem que eu vou, o que que eu vou levar na bagagem, o que eu preciso deixar, né? E o aspecto do florescer também tem muito a ver com eu plantar uma semente, o solo tem que ser bom, eu tenho que regar todos os dias, né? Eu tenho que saber qual é o cuidado específico que aquela planta exige, para então eu ter sucesso, né, nesse cultivo, para eu poder colher aquilo que eu tô plantando. E eu acho que essa é a melhor analogia que a gente pode ter sobre o processo que a gente vai viver aqui, né? Eu gostaria de situar vocês também, né? Porque considerando que vocês estão confiando nesse processo, e eu queria mostrar para vocês de onde surgiu isso na minha cabeça, né? Eu tenho alguns anos de formação em psicologia, alguns anos de prática clínica, onde eu sempre trabalhei e escolhi uma linha teórica para trabalhar que tinha uma visão de homem específica, né? Onde eu até escrevi aqui no quadrinho para deixar um pouco mais didático para vocês. Então, onde se leva em consideração para a visão do homem a sua história filogenética, ou seja, aquilo que foi selecionado na espécie, a sua história ontogenética, então aquilo que se refere à história individual de cada pessoa, e cultural, ou seja, o lugar onde ele está inserido e como as pessoas daquele grupo costumam se relacionar, praticar coisas como, por exemplo, as religiões, e tudo isso vai nos definindo enquanto homem, né? Porém, ao longo da minha prática, e em especial com relação à minha pessoa, né, a minha identidade, não que isso não fosse abordado de alguma forma nesses três aspectos, porque, como eu disse, a questão cultural influencia muito as nossas crenças, a história individual está relacionado também com de que forma eu aprendo a descrever aquilo que tem a ver comigo, né? Mas eu senti a falta de um algo mais com relação à crença, à fé em Deus, né? E aí, até olhando algumas questões relacionadas à medicina integrativa, que já leva em consideração muito mais do que a cura de doenças pelo seu impacto físico ou emocional, as pessoas já consideram outros aspectos também, como a espiritualidade, né? Que para mim é o aspecto mais essencial, né? Então,
eu acho que seria necessário ampliar um pouco mais, né, ou focar um pouco mais nesse âmbito. E esse projeto, ele é todo criado, todo embasado nessa questão espiritual. E eu vou explicar um pouquinho mais pra frente pra vocês por quê. Então, eu acredito que para que eu possa considerar uma saúde, um ser por completo, eu preciso entender a sua parte física, mental, relacional, espiritual e energética, né? Dessa forma eu consigo tratar o ser humano de uma maneira mais completa, né? E aí tem outros dois pontos que também fundamentaram esse projeto. Ou seja, a psicologia é uma vertente de ciência, né? Que é algo que é comprovado cientificamente, né? Algo que foi estudado e foi descrito. Então tem uma relação com a teoria e o experimental, aquilo que se testa, né? Sobre aquela prática. Mas eu entendo que Deus tá acima disso, né? Como num guarda-chuva. Por quê? Ciência está relacionado com explicação. Deus está relacionado com criação. Então não é algo que é só teórico e experimental. É algo que é vivencial. Muitas vezes a gente não consegue nem explicar muito bem isso. Mas é uma coisa que a gente sente, é uma coisa que a gente pratica, é uma coisa que faz a gente entender, ter uma noção melhor de si, né? Então, como Deus é o nosso Criador, para eu ter a noção exata da minha identidade e do meu propósito, eu preciso estar em conexão com Ele. Eu preciso entender que antes mesmo do meu nascimento, durante a minha criação, algo em especial para mim foi projetado, entendeu? Esse é o aspecto mais importante de onde se fundamenta esse processo que a gente inicia hoje. E aí, eu acho assim que, acima de tudo, quando você está em busca de algo para você, é preciso dedicar amor, né? Eu já falei aqui que a gente olhar para tudo isso é um ato de coragem e de amor, né? O que é essencial para mim é a questão do amor. Eu posso até ir no médico e tomar um remédio para eu curar algo, ou eu posso tomar um remédio para eu curar a minha dor de cabeça. Mas se eu não fizer esse ato com amor, de nada vai adiantar eu tomar o remédio que eu tô tomando, ou aquilo vai ser muito superficial, não vai ter condições de atingir a causa, vai ter condição de atuar diante de um sintoma. E é isso que eu gostaria de pedir para vocês, que cada atividade que seja feita a partir de hoje aqui entre nós, que ela seja um ato de amor de vocês para com vocês mesmos. E a primeira atividade que eu sugiro a vocês eu gostaria que vocês escrevessem uma carta para vocês mesmos. Uma carta para vocês lerem daqui 30 dias. Uma carta que se refere a como vocês se sentem hoje e o que vocês esperam desenvolver, ou como vocês pretendem estar se sentindo lá na frente. Combinado? Eu tenho aqui uma perguntinha para fazer para vocês, que vocês também podem responder aí. Você coloca amor em tudo que você faz? Um beijão, fiquem com Deus!